Bom, irmãos, dando prosseguimento aqui às nossas aulas, né, para reposição, vamos aqui falar do reino de Israel unificado. Né? A gente vai começar agora sobre a monarquia, começando aqui de Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. É interessante que Saul ele começa, né, o reinado ali de Israel começa até bem, o primeiro rei de Israel, né, boa aparência, corajoso, foi escolhido por Deus, né? A gente tem que ressaltar isso. Então, só que ele começou bem e se perde. Ele se perde. Então, ele foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, mas desobedeceu ao Senhor, entrou no declínio espiritual e o resultado, o Senhor rejeitou, né, o seu reinado e passou para outro trono, né? E esse outro é nada mais nada menos que o rei Davi, né? Então, Davi ele foi escolhido e ungido como rei, né? Lembra naquela história que ele estava lá no campo com as ovelhas, os irmãos deles estavam lá prontos para ser ungidos por Samuel, mas todos eles foram rejeitados e Deus escolhe Davi ali para ser o rei, né? Ele realmente foi o rei segundo o coração de Deus. Porém, né, a unção, né, a primeira unção de Davi não foi revelada publicamente, né? Ainda demoraria um tempinho até ele ser reconhecido, né, de fato como rei pelo povo, né? Só que nesse intervalo entre a unção dele e a tomada dele como rei, ele fez coisas notáveis, né? O mais conhecido foi derrotar o gigante Golias, né? E a popularidade dele cresceu. Saul começou a invejá-lo, a persegui-lo e tentou matá-lo. Então vamos ver aqui um resumo da vida de Davi e, e Saul, né? Saul e Davi como reis, né, de Israel. Então a gente vê aqui, né, que Saul primeiramente foi ungido por Samuel e rejeitado por Deus, né? Depois que ele foi rejeitado por Deus, Davi é escolhido por Deus e é ungido por Samuel. A unção agora é sobre Davi, mesmo com Saul vivo. Após alguns anos, Saul morre, né? E todo o reinado de Saul durou 40 anos. Essa unção de Davi aqui foi perante os irmãos dele. Houve um intervalinho ainda até que ele reinasse sobre todo Israel. Ele foi coroado em Judá. O Judá reconhece a ele como rei, não todo Israel, mas Judá ali, a parte de Judá, essa parte aqui, reconheceu Davi como rei, essa parte aqui não. Essa parte aqui, ele foi reinado por Isbosete. Ele reinou apenas por 2 anos em 10 tribos. Davi reina em Judá e Benjamim também. Então, já tem ali um apontamento para a divisão de Israel, que a gente vai ver lá na frente. Então, Isbosete foi reina, mas foi assassinado, né? Ele é morto ali. E depois disso aqui, ó, nesse períodozinho, Esbocete é assassinado, e por fim, Davi é coroado em todo Israel. Então, primeiro ele foi ungido perante seus irmãos, depois ele foi ungido em Hebron ali como rei de Judá, depois ele é ungido aqui e coroado sobre todo Israel. Foi 3 unções aqui, né, até Davi ser reconhecido como rei de todo o Israel. Então ele, após 33 anos, ele morre perfazendo assim um total de 40 anos do reinado de Davi, que ele reinou de fato, né, sobre Israel. Então aqui é interessante que Deus ele faz uma aliança com Davi. Ele reafirma a terra para Israel. Nós vemos isso em 2 Samuel 7, 8 ao 16 e 1 Crônicas 17, 7 ao 14. Tá? Só um adendo aqui, irmãos. Quando a gente fala, às vezes
algumas pessoas têm dúvida, né? É 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Crônicas, 1 Crônicas, tudo que for do Antigo Testamento é livro, então é primeiro. Primeiro, 2 Samuel, primeiro, 2 Crônicas, primeiro Reis, porque é primeiro livro de Reis, segundo Reis. E tudo que é do Novo Testamento é carta, né, ou epístola. E vai ser primeira ou segunda. Primeira Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Segunda Pedro, segunda carta de Pedro. Então, tudo que for Antigo Testamento, primeiro, segundo, tudo que for Novo Testamento, primeira ou segunda, tá bom? Então, aqui nesses textos aqui, Deus ele reafirma a aliança com Davi. Ele reafirma a terra para Israel. Ele promete uma dinastia eterna no trono de Davi, ou seja, não vai faltar descendente sobre o trono de Davi em Israel. E essa é a aliança davídica. Então, nós acrescentamos mais uma camada sobre as promessas a respeito de um Salvador. Então, além dele ser semente da mulher, descendência de Abraão, o Messias, ele também vai ser rei da casa de Davi, tá bom? Então, nós acrescentamos mais uma camadinha. Agora, a promessa ganhou mais esse detalhe, né, esse destaque, que o descendente da mulher ungido terá que ser da linhagem de Davi. Tem também a promessa que seu filho levantaria o templo, mas essas duas giram em torno do Messias. Bom, nessa promessa ali de Davi, nessa aliança davídica. E isso é lembrado pelos profetas. Os profetas lembram dessas alianças, eles lembram dessas promessas que vão ser necessárias ali para despertar o povo lá na frente. Então, a partir daqui, essa promessa é sempre lembrada. Jeremias, Isaías. E interessante que lembra lá nos evangelhos, o cego ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele está reconhecendo essa promessa. Ele está reconhecendo que Jesus é aquele prometido rei da casa de Davi. Apocalipse diz que ele é a raiz de Davi. Bom, então ali Davi ele estabelece Jerusalém, Judá, para ser a capital de Israel. Lembra que a capital ficava lá em Efraim, ficava o tabernáculo lá. Então Davi ele pega a Arca da Aliança e traz para Judá, traz para Jerusalém, que se transforma na capital de Israel. Antes era ali em Siló, né, em Efraim, por causa de Josué. Bom, e agora nós vemos finalmente Salomão, filho de Davi. E Salomão, né, tem essa história bem peculiar, né? Ele começa bem o seu reinado, pedindo sabedoria. Davi, ele projeta o templo, mas ele não pode construir, porque Deus fala que há sangue em suas mãos. Já Salomão, o nome, né, Shalom, Shalomão, paz, é, a, é o pedido de paz que Davi sempre pediu a Deus. Por isso que ele coloca o nome do filho de Salomão, esse desejo da paz. E Salomão agora, por não ter as mãos de sangue, por ser um reinado pacífico, ele constrói o templo em Jerusalém. Nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 6. Ele escreve 2 salmos, 72 e 127, além de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Ele tem 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Concubinas era aquela moça pobre que se comprava dos pais como pagamento de dívidas, né? Tinha menos privilégio do que as esposas. Então nós vemos que Salomão começa bem pedindo sabedoria a Deus, o seu reinado, mas a partir do momento que ele se afasta de Deus, essa sabedoria também se afasta dele. Então nós vemos que ele não teve um bom fim, né, ali espiritual do seu reinado. As mulheres, como tinha muitas mulheres de fora de Israel, ele começa a se envolver na idolatria do povo dessas mulheres, né, que ele tinha. Ele reinou 40 anos, como diz 1 Reis 11:42 e 2 Crônicas 9:30, tá bom? Então, só ver aí, ele quando Davi morre, ele era muito novo, era uma criança. Provavelmente ele deve ter assumido o reinado com 18 anos, então ele morreu pelo menos com 58 anos, bem novo. Então, ele morre novo, assim, né? Nós vemos que essas idolatrias, essas mulheres foram uma perdição na vida de Salomão, esse pecado
de ter várias mulheres, a idolatria. Nós vemos que ele começa bem, mas termina mal o seu reinado. Então ele constrói o templo era suntuoso, tinha que ser uma das maravilhas do mundo antigo, né? Então, quase 500 anos depois, o templo substitui o tabernáculo. E a diferença dos dois era essa aqui: ó, o tabernáculo era móvel e o templo de Salomão fixo. O tabernáculo você podia desmontar e levar, os levitas levavam ali nos ombros. Só que agora, já isso na época do deserto, agora o templo de Salomão era fixo, era construído mesmo, tijolo. O tabernáculo era um pouquinho maior, né, por causa da extensão, e o templo de Salomão era 27 por 10. Tabernáculo 44 por 22. O tabernáculo foi Deus que ordenou e Moisés o encarregado da construção. O templo de Salomão, Davi projetou e Salomão foi encarregado da construção. O tabernáculo leva cerca de 1 ano para ser construído. Já o templo de Salomão levou cerca de 7 anos para ser construído. O tabernáculo era mais extenso, tá? Mas em altura ele era menor, tá? A altura não está aqui, mas a altura do tabernáculo era cerca de 2,20 metros e o do templo era de 13,05 metros. Bom, então funcionava como a morada real de Deus e o centro do culto de Israel. 1 Reis 9,3 diz assim: consagrarei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Bom, aqui é um resumo dos territórios dos reinos de Saul, Davi e Salomão. Saul começa aqui com pouco território e Davi expande esse território e finalmente Salomão ele prospera ainda mais, anexa ali as cidades mais ao norte, né, o extremo norte do Líbano, constrói cidades de depósitos ou armazéns, enfim. Então eles vão conquistando mais e mais em relação a Saul. E é interessante que Salomão reina por 40 anos e no fim do reinado dele, ele já estava cobrando pesados impostos ao povo. E após sua morte, seu filho Roboão assume. E o povo esperava que Roboão aliviasse os impostos. Agora vai dar uma aliviada. Só que Roboão, ele, inclusive os anciãos, fala para Roboão, temos que aliviar os impostos porque o povo não aguenta mais. Só que ele vai consultar os mais novos ali, os amigos dele mais novos, e fala, não, bota mais pesado aí que para você ganhar mais dinheiro. Enfim, aí acontece o reinado dividido. Então, o que acontece? O povo se revolta e se divide. Então, vamos ver aqui o resumo. Roboão, ele assume ali o reinado de Israel. Israel, por enquanto, aqui está unido. E ele é rei por direito de sucessão, porque ele é de sangue, né? Aumenta os impostos. E por aumentar os impostos, Jeroboão aí, ele coordena, ele era um dos oficiais de Salomão, ele encabeça aí uma revolta e entre conflito ali, tanto com o pai, né, Salomão, quando estava vivo, quanto com o filho dele. E Israel se divide entre reino do norte, que fica chamado de reino de Israel, e o reino do sul, que fica sendo chamado de reino de Judá. O reino do sul é composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Já o reino do norte fica com as outras 10 tribos e fica sob o comando de Jeroboão. O povo se revolta e fala, não, vamos dividir. E apenas quem fica fiel ao rei são só 2 tribos. Então agora o reino de Israel, né, chamado de reino do norte, composto por 10 tribos, capital Samaria. E o reino do sul, né, o reino de Judá, é composto por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital Jerusalém. Só que aqui fica o templo. Aqui que fica o templo, tá bom? E tudo isso acontece, essa divisão do reino acontece por causa de Salomão. E Deus já tinha dito. 1 Reis 11:11 diz, e disse, você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos oficiais. Tá bom? Então, esse é o real motivo, a real culpa, né? Foi
a quebra da aliança de Salomão, né, quebrou a aliança com Deus. Bom, então agora as tribos do norte escolheram Jeroboão como novo rei e houve guerra por toda a vida deles. Né? Primeiro Reis 15:6 diz que eles guerrearam por toda a vida deles. E qual a primeira providência de Jeroboão? Lembrando, Jeroboão está aqui, ó, é o rei do reino do norte. Né? E nós vemos que o templo fica no reino do sul. O que Jeroboão pensa? Poxa, o povo vai fugir para o reino do sul, porque eles têm que adorar. Tanto é que não há mais sacerdotes aqui. Os sacerdotes foram todos para o reino do sul, porque o templo está no reino do sul. Então ele fala, a primeira providência dele é o quê? Colocar 2 bezerros de ouro. Né? Então ele coloca em Dan, lá ao norte, e em Betel, lá ao sul do reino de Israel. Para quê? Para que o povo vá para esses lugares. Então, esse pecado de Jeroboão, essa atitude de Jeroboão é conhecido como pecado de Jeroboão. Então, várias vezes na narrativa de Reis, isso nós vamos ver em 1 Reis 12, a partir do 28, é, é, é chamado de pecado de Jeroboão. Por quê? Ele divide o povo fisicamente e espiritualmente. Né? O povo agora não pode ir lá para o templo, o povo de Israel fica aqui preso, idolatrando esses bezerros de ouro, ele estabelece o culto aos bezerros de ouro, como se ele falasse, agora está aqui, ó. Não é que ele está colocando outro Deus, mas ele coloca igual no êxodo daquele bezerro de ouro, ele coloca mais 2 bezerros aqui, ó. Esse é o nosso Deus agora. Então, ele desvia a adoração do povo de Jerusalém do templo, agora o povo não vai mais para o templo, ele fica aqui, o culto ao bezerro de ouro, e ele coloca como sacerdote desses bezerros de ouro pessoas não da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, os sacerdotes foram todos para cá. Entenderam? Então agora, além isso é chamado de o pecado de Jeroboão. Tá bom? Então aqui é uma pequena lista dos reis, né, do reino do norte e do reino do sul. Está aqui o reino unificado, Saul, Davi, Salomão se divide aqui a partir do filho dele, né, com Roboão, filho dele, e o seu oficial Jeroboão. E aqui no Reino do Norte, todos aqueles que se envolveram com o pecado de Jeroboão, cultuando o bezerro de ouro, é esse símbolo aqui, o bezerrinho de ouro. E a idolatria é essa aliança preta quebrada aqui. Ou seja, todos pecaram. Nenhum rei foi bom no Reino do Norte. Em vermelho, os reis que foram maus. Ó. Todos eles foram maus. E o Rei do Sul aqui, a maioria entraram em idolatria. Os únicos que ficaram com fidelidade a Deus, ó, dá para contar aqui na mão. Inclusive até Joás, que começou muito bem, ele termina mal depois que o sacerdote morre, da época. Então, o reino de Judá, ele teve poucos reis bons, né? O melhor foi Josias ali, que fez uma reforma, começou a buscar Deus com 12 anos, fez uma reforma aos 18. E o pior de todos foi esse aqui, ó, Manassés. Foi o pior de tudo. O reino de Judá teve 19 reis e um regente, tá? Porque a Thalia, ela não foi exatamente uma rainha, né? Mas, enfim, ao longo de 340 anos de existência, tá? O reino de Israel teve 19 reis, todos maus, ao longo de 200 anos de existência. Aqui é a cronologia dos reis de Israel, tá? Aqui para a gente situar nos livros. Primeiro livro de Samuel fala somente de Saul. Aqui, ó, primeiro Samuel fala somente ali da vida de Saul. Primeiro Crônicas e segundo Samuel fala da vida de Davi. Tá? Então são concomitantes. Que às vezes a gente vê tudo embaralhado, né? A gente fica com dúvida. Mas os livros falam disso aqui. E segundo Crônicas abarca tanto primeiro quanto segundo Reis. Fala da vida de Salomão e dos outros reis de Israel e de Judá. Após isso é o exílio, que nós vamos ver também daqui a pouco. Tá bom? E a gente entra agora no período profético. Os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram os mensageiros de Deus.
Então, durante esse período dos reis, Deus levanta profetas. Tá? Então, de maneira sistemática, o livro dos profetas estão, após cantares de Salomão, divididos em profetas maiores e menores. Tá? Lembrando que profetas maiores é quem escreveu mais, tem um maior volume de escrito, e profetas menores é aqueles que escreveram pouco. Então, em primeira instância, os profetas eram mensageiros do Senhor. Geralmente, eles acontecia assim, ó, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então, é muito mais do que profetizar o futuro. Era também um pregador, um mensageiro de Deus. Fala como voz de Deus, muito mais então do que simplesmente prever o futuro. Eles eram levantados quando os reis e os sacerdotes falhavam em levar o povo à obediência a Deus. Então, eles viam numa situação de crise e eles sempre pregavam o retorno à lei do Senhor e à aliança. Então, eles sempre pregavam esse retorno da lei. Então, sacerdote, então nós vemos que é de nascimento. Tinha que ser da tribo de Levi, o sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão, só que o profeta é um chamado. Bom, então, cada um tinha uma característica, personalidade específica. Uns eram várias profissões, uns eram pastores, outros eram sacerdotes, outros eram criadores de gados, plantadores de figo. Existem profetas literários que escreveram, existem profetas que não escreveram nada. Então, eles utilizavam várias maneiras para entregar a sua mensagem. Pregações, visões, profecias. Às vezes, viviam na pele a sua profecia. Aí nós vamos ver isso aí. Mesclavam, a mensagem dele não era só juízo, mas tinha juízo e esperança, né? Então, tinha vários e vários aspectos que nós vamos ver agora. Então, está aqui o reino unificado e depois o reino dividido. O reino se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte durou 250 anos aproximadamente, tá, irmãos? E o reino do sul, uns 300 anos aí aproximadamente. E durante esse tempo vieram vários profetas aí para apontar, falar em nome de Deus. Então, aqui no Reino do Norte, os mais conhecidos profetas, tá, do Reino do Norte, Elias e Eliseu, não escreveram nada, mas nós vemos aí o relato, né, da vida deles aí em 1 Reis. Então, depois de 65 anos, ali depois do cisma, depois da divisão, a idolatria estava muito grande, a idolatria a Baal. Então eles entram em cena, Elias e Eliseu, para ser voz de Deus ali para o Reino do Norte. Então eles fizeram muitos milagres. E é interessante que na história bíblica de milagres extraordinários, a profusão de milagres em 3 períodos, mais ou menos, ali, entre Moisés e Josué, Elias, Eliseu e Jesus e os apóstolos. Tá bom? Então eles eram profetas de ação. E agora nós vemos Joel. Tá? Agora vamos ver o Joel. E o que Joel fala, irmãos? Joel, ele vem para o Reino do Sul, né? É um período desconhecido. Joel é um período que a gente não tem como afirmar quando foi, mas muitos colocam ali, nesse períodozinho aqui, após ali Eliseu, mais ou menos. Então, Joel, ele pregou o juízo de Deus e que o julgamento está vindo. É um livro com forma de poemas e enfatiza essa palavra aqui, ó, o dia do Senhor. O dia do Senhor são eventos do passado, futuro, do futuro iminente, né, um futuro que já está para chegar, ou escatológico, um futuro distante. No passado tinha a praga de gafanhotos, né, essa praga de gafanhotos que atingiu Israel, e como se fosse a praga do Egito, mas agora em Israel. Essa praga de gafanhotos aqui é uma discussão que pode ser um exército humano também, mas é uma coisa que tinha acontecido no passado. E a solução é o quê? Arrependimento. A solução é arrependimento. E o futuro, que o futuro é um exército apocalíptico cercando a cidade. E qual é a solução, né, para que Israel não fosse atingido por esse exército? Arrependimento também. Sempre a solução é arrependimento. Essa é a palavra-chave do livro. A solução é arrependimento. A transição do livro
é o capítulo 2, versículo 18. É um tipo de. É, essa é uma transição, né? Eu esqueci uma palavra adequada, mas é uma transição para um outro argumento ali de Joel. Né? O que está escrito? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Bom, e essa é uma mensagem de quê? Esperança. Bom, então tem essa parte aqui transicional que, de, que pula do dia do Senhor de juízo para esperança. Então, qual era a esperança? A esperança é a expulsão dos invasores, tanto do gafanhoto e dos exércitos apocalípticos. Tá? A restauração da terra e o derramar do Espírito, a presença de Deus entre o povo. Bom, então Joel mostra que o pecado e o fracasso humano traz prejuízos e destruição, mas mostra que a misericórdia e bondade de Deus nos traz esperança de dias melhores. Bom, e a gente entra aqui em Amós. Amós é interessante que ele é do Reino do Sul, mas vai profetizar lá para o reino de Israel, lá para o reino do norte, pregar contra esse reino. E é interessante que esse livro tem algumas divisões. Tá? A primeira divisão é a profecia. Ele começa denunciando violência e injustiça, tá, dos povos ao redor de Israel. Tá? Então ele começa com juízos. E é interessante que ele vai falando aqui de vários povos ao redor de Israel, Moabe, Gaza, Edom, e é interessante que isso forma um alvo, e o alvo está dentro de Betel, ali o centro do alvo é Betel, ele está no centro. Por quê? Porque a sentença para Israel é 3 vezes maior do que os povos ao redor, tá bom? E o resto do livro é uma denúncia contra Israel, realmente ele prega contra a injustiça social. Então ele está ali proclamando justiça para o pobre. Ele prega contra idolatria, os bezerros de ouro. Então, aí vem o julgamento de Deus. O julgamento de Deus são apresentados através das visões que o Senhor dá a Amós. Quais são as visões? Gafanhotos, fogo, prumo, cesto de frutos. Então, a visão do próprio Senhor. Então, ele vai pregando e contra essa injustiça social, contra a idolatria, e fala dos juízos que vão vir, os juízos de Deus que vão vir sobre Israel. Então, e por fim, né, fala do exílio também, que através disso tudo Deus vai enviar um povo que vai exilar Israel. E por fim, das divisões do livro, profecia, pregação e julgamento, no final, promessa. Qual é a promessa? A promessa de esperança e misericórdia de Deus. Bom, e uma palavra-chave aqui de esperança do livro, Amós 9, 11 ao 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Mudarei a sorte do meu povo de Israel e os plantarei na sua terra. E dessa terra que lhe dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Então, aqui nós vemos 3 palavras-chave. Davi, Israel e terra. O que isso se refere? Se refere às alianças de Deus com o seu povo. Israel está indiferente às alianças, mas Deus não está. Deus vai restaurar as bênçãos pactuais das alianças. O julgamento divino não é para destruir Israel, mas para restaurar o povo, para que o povo volte à aliança com Deus. Tá bom? Então, isso que trata de Amós. E outras nações. Né? Outras nações também, Deus mandou profeta não só para o Reino do Norte e Reino do Sul. Por exemplo, Jonas. Jonas ele já tinha profetizado para o Reino do Norte que teria uma recuperação política, econômica, e realmente aconteceu. A gente vê isso lá em 2 Reis 14:15, ou seja, era uma missão patriótica. Jonas gostou dessa missão, mas agora ele foi convocado por Deus para pregar além de Israel. Foi proclamado a pregar para os gentios. Né? Só que Jonas não gostou muito. E é interessante, né, que ele
ele, Deus manda ele pregar para Nínive aqui, só que ele pega o navio para Jope, ou melhor, de Jope, para ir para Tarsis, fugindo dessa ordem do Senhor. Era para ele ir para aqui, para a Síria, para Nínive. Só que ele pegou um navio aqui em Jope e o destino dele era ir para Tarsis, quase do outro lado do mundo. Praticamente naquela época era do outro lado do mundo, né? Então, o livro é dividido em 2 atos. Cada ato tem 2 cenas. O primeiro ato, a gente vê Jonas no navio e Jonas no peixe. E o segundo ato, o Jonas na cidade e o Jonas fora da cidade. E os atos começam com a ordem dada por Deus a Jonas. Levanta e prega contra Nínive. Né? E no navio nós vemos o quê? Deus manda a tempestade. No peixe, Deus manda o peixe. Na cidade, a pregação de Jonas provoca arrependimento, porque Jonas ele prega de qualquer jeito, mas Deus ainda assim, ele usa aquela pregação para salvar o povo. E fora da cidade, Deus faz crescer a planta e manda um verme. Isso aqui é para ensinar Jonas, porque quando Deus faz crescer uma planta, Jonas gosta daquela sombra, e quando Deus manda o verme para matar a planta, Jonas fala, poxa, mas por que o Senhor matou a planta? E Deus fala, ué, uma planta que cresceu do dia para a noite, você tem pena dela, mas você não tem misericórdia de toda uma cidade que você nem viu nascer, mas que eu vi, que eu fiz. Eu estou vendo a formação desse povo. Então, esse povo também merece a minha misericórdia. Então, aqui o Jonas, e o que nós vemos nisso tudo? Nós vemos a soberania divina. Tá? Então, por quê? O navio que ele pega em Jope para ir para Tarsis, Deus manda a tempestade, aí Jonas é atirado no mar, Deus manda o peixe, e depois o peixe vomita ele na terra, ele vai para a cidade pregar, Deus converte aquele povo, e fora da cidade Deus dá uma lição para ele. Então o livro ele usa muita sátira, né? Ele usa humor e ironia para contar a história. Tá? Porque enquanto os pagãos, os ímpios estão se arrependendo, Jonas está endurecendo o coração. E Jonas é hebreu, Jonas é israelita. É interessante, uma cidade de pecadores se humilha e o homem de Deus, o profeta, é soberbo. Então, o livro termina com uma pergunta, né? Com a pergunta: será que eu não deveria ter compaixão de Nínive? Esse recurso, quando é uma pergunta feita no final do livro, no final de um texto, no final de uma, por exemplo, de uma parábola, igual a parábola do filho pródigo também, sempre essa pergunta, quando termina com uma pergunta, é igual aqueles filmes que não tem final, né? Que a gente já fala, que não tem final, mas é porque isso é um recurso que é direcionado para o leitor. O leitor que vai responder essa pergunta. Quando Deus pergunta, será que eu não deveria ter compaixão de Nínive? É o leitor que vai responder. Diante de tudo que você viu que Deus fez, será que ele não vai ter compaixão de Nínive? É igual a parábola do filho pródigo. Termina como? O pai perguntando ao filho mais velho: você não quer ir comemorar com o seu irmão lá na festa? Porque é contado toda uma história e depois essa pergunta não é feita apenas para o irmão, mas é feita para o leitor. Será que o leitor também vai se alegrar lá com aquele filho pródigo que foi embora? Então, é uma é uma é um recurso, né, utilizado, é um recurso linguístico utilizado pelos escritores. E por fim aqui, por fim não, né? Mais um, Isaías, né? Reino do Sul, ele profetizou aí pro Reino do Sul, Judá. Isaías significa Yeshai Yahu, Yahvé salva. Ele é o chamado profeta messiânico. Fala sobre o juízo do exílio para purificar e também de esperança. Então, nós vemos que esse é o padrão dos profetas. Fala de juízo e esperança. Juízo e esperança. Então, qual é o contexto aqui? O reino do norte continuou caindo em desgraça, em idolatria, em pecado, e o reino do sul era aquela flutuação. Às vezes estavam tementes a Deus, às vezes eles estavam afundados no pecado, na idolatria, às vezes vinha um rei bom, vinha um rei mau.
Enquanto isso, a Assíria, que era um país que dominava o mundo na época, estava crescendo como nação poderosa. E ela seria usada como instrumento de Deus. Então, o que acontece? Facções políticas estavam fazendo Judá oscilar espiritualmente, porque Judá, o Reino do Sul, não estava apenas crendo em Deus, porque estava confiando no poder militar de outras nações, queria se aliançar ao Egito. Às vezes se aliançava ao Egito, às vezes se aliançava à Síria, porque estava com medo. Em vez de se aliançar com Deus, dizer que Deus era o refúgio deles. Então, o profeta estava encorajando os reis a confiar somente no Senhor. Essa era a função de Isaías. E nós vemos o livro aqui dividido em 3 partes, tá? Primeira parte, o julgamento de Deus contra Judá. Então, aqui bem estabelecido, Deus de Judá, Deus versus as nações e os planos de Deus. O segundo é a dobradiça, né? Aqui a gente vê a infidelidade do povo de Jerusalém. A dobradiça aqui, a confrontação histórica. Por meio da Síria e da Babilônia, é demonstrado as consequências de se confiar no homem. Deus levantaria essas nações. Então, nesse contexto, Deus é fiel em punir e libertar seu povo. Essa é a dobradiça aqui, capítulos 36 e 39. E a segunda parte de Isaías é o chamado para pregar a salvação, né? O conforto de Deus, a redenção de Deus e a renovação de Deus. É interessante que nessa parte nós vemos muito sobre o servo do Senhor. Então, o servo do Senhor a gente pode interpretar algumas partes sendo Israel, o povo como um todo, e também a Jesus, Cristo. Então, aqui no final nós vemos o quê? A Nova Jerusalém. E nos capítulos 42 a 53 tem 4 canções aqui sobre o servo sofredor. E o servo sofredor é sobre o Messias. Então, aqui a gente acrescenta mais uma promessa a respeito de um Salvador, que além de semente da mulher, descendência de Abraão, ungido e rei da casa de Davi, ele também seria o servo sofredor. Então, Isaías apresenta o servo de Deus que cumprirá o que Israel não conseguiu fazer, que era o quê? Ser luz para as nações. Era a missão de Israel ser luz para as nações, só que eles não conseguiram. Então, o servo de Deus, o servo sofredor, ele trará o reino de Deus para todas as nações. E como ele fará isso? Sendo rejeitado, espancado e morto pelo seu próprio povo. Mas está vivo novamente. Ele aparece vivo de novo. Termina e é interessante. E o livro termina com uma visão maravilhosa, a visão do reino de Deus, a Nova Jerusalém. Só que da infidelidade do povo, Jerusalém, para alcançar a Nova Jerusalém, tem que se passar pelo servo sofredor. Então, por isso que o tema que sobressai em Isaías é salvação. Pode ter um aspecto negativo, pois remove a autonomia humana, mas a ideia é apontar uma nova ordem teocêntrica estabelecida pelo servo. Tá bom? Então aqui a gente termina mais um vídeo e depois eu coloco a parte 3. Deus abençoe os irmãos.